Eu vou dar alguns minutos para eles colocarem as impressões, os pareceres, o que eles acharam da apresentação de hoje. Começar com a Yasmin. É a segunda vez que eu estou aqui comentando essa peça e é sempre uma peça nova, né? Eu acho que a experiência, né, do espetáculo promove isso. E tomando um pouco o que eles falaram, eu acho que hoje em dia a gente poder de fato ter conversas, ainda que a gente discorde de pontos, conversas ricas e que tenham trocas e que tenha escuta dos lados, né? A gente não precisa concordar, mas a gente pode se escutar. Eu acho que é um bom pontapé para a gente começar essa conversa, assim. Zé Calma. Muito boa noite a todos. A Yasmin falou que é a segunda vez. Segunda. Eu sou a quarta, graças a Deus. Né? Graças a Deus, Deus quis, a gente voltou. E de fato parece que a peça... Teve momentos que eu achei que estava assistindo pela primeira vez. E destaco esse ponto mesmo, né? A questão do diálogo, da tese, do contraponto, que enriquece a todos nós. Não é? Eu acho que a questão aqui não é saber se ganhou o Freud ou se ganhou o professor Lewis. Não é? Quem é que provou o quê? Quem é que provou a existência de Deus ou a não existência? Eu acho que a minha impressão é o quanto que eu, como religioso, o quanto que as colocações do Freud me incomodaram, né? Me trouxeram, me provocam, né? Me fazem, me colocam pontos para refletir, até para que a minha fé seja uma fé mais raciocinada, não seja uma fé cega, não seja uma fé absolutista, não seja uma fé que conduza a mim a uma ideia de uma totalidade que me coloca em contraponto com a ideia da universalidade divina. Quer dizer, o Deus que se manifesta de diversas formas, em todas as pessoas, com as suas particularidades, as suas individualidades, e isso, então, para mim, é muito rico para mim. Aprendo muito com as colocações do Lewis, mas também o desenvolvimento do raciocínio do Freud me provoca e me aguça a essa postura de alteridade que eu acho que, como disse o Odilon, é o que está faltando hoje. Sempre faltou, mas parece que hoje é muito mais intenso, particularmente no nosso país, em que a gente vive muitas polarizações e uma dificuldade de escuta de uns com os outros, e às vezes agravada até em nome de uma postura religiosa, que deveria ser exatamente o contrário, né? Se Deus se manifesta em cada uma das pessoas, se, como Jesus Cristo disse, que o reino de Deus estava no interior de cada um de nós, então este reino também está naquele que pensa diferente de mim, que tem uma visão diferente daquilo que eu penso, e por isso me leva a não concordar com ele, mas sobretudo a respeitar. Desculpa, mas tomando isso como base, eu acho que hoje em dia uma grande dificuldade é que, pensando no religioso, é que ele se esquece de que ele é religioso muitas vezes quando ele se encontra com um outro que é diferente dele. E ele acaba não pregando aquilo, não fazendo aquilo que ele prega, né? Tipo, ele prega uma coisa e na hora que ele vai se relacionar com o outro, parece que aí some a religião, somem os laços afetivos, some esse amor que, no geral, a maior parte das religiões trabalha e prega, assim. Então, eu acho que, nesse sentido, a psicanálise tende a ter o balanceamento, né, a ambivalência, trabalha muito com as polaridades, o bom e o ruim, o certo e o errado, o preto e o branco, né?
A gente está sempre falando não dos extremos, mas de o quanto uma coisa está dentro da outra, o amor e o ódio. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O amor e o ódio estão muito juntos, né? Eles andam muito lado a lado. E hoje em dia, às vezes, né, a gente percebe que muitas pessoas que estão ligadas a instituições religiosas, eu brinco que o que estraga é o fã-clube, eles acabam tomando apenas uma parcela do conhecimento e perdem a ambivalência. Então, acho que nesse sentido, a psicanálise contribui muito com a religião quando ela traz a questão da alteridade, da ambivalência. A alteridade é a gente saber que existe um outro que é diferente da gente, que pensa diferente, que age diferente. E somos todos, né? Todos diferentes nas nossas particularidades. Comungamos de coisas em comum, mas somos diferentes. E o quanto hoje essa diferença, ela assusta, né? As pessoas, elas não... Me parece cada vez mais difícil que as pessoas lidem com isso. Às vezes, quando a gente vai escutar uma citação que eles usaram aqui, do tipo que era um cabaré com um cara peidando e apagando vela, hoje em dia isso seria cancelado. Hoje em dia as pessoas estão tão arraigadas em costumes que vão falar que isso é um absurdo. E isso estava acontecendo no início do século passado, em Londres, né? Então, enfim, acho que tem um ponto aí para a gente pensar a respeito, assim, através das nossas posições, que às vezes a gente acha que são muito unânimes, assim. Eu gosto sempre de colocar em xeque. É assim mesmo? Eu acredito nisso, mas será que só existe essa verdade? Será que não existe um outro ponto, uma outra realidade? Só tem essa saída? E nesse sentido, eu acho que a psicanálise contribui bastante, né? Para provocar a pergunta. Não precisa de resposta, mas a pergunta é capaz de movimentar, né? E o que eu senti assim, na peça, né? Um elemento comum entre eles, que é a fragilidade humana. Porque diante ali das bombas, da ameaça da guerra, os dois se mostram frágeis. E o ponto em comum dos dois já não era mais o crer ou não crer, mas era a condição humana. E isso que eu sinto que é o elo que pode nos unir. Somos humanos, frágeis, mesmo com as nossas convicções religiosas ou científicas. Quer dizer, o Freud, com todo o conhecimento científico dele, também estava num momento de fragilidade, né? Evitava tomar o contato com as suas emoções. Eu acho que mais do que ele precisava de psicanálise também. Ele não teve analista, né? Ele foi tão impedido de falar que, se a gente for esticar um pouco a corda, ele teve um câncer na boca. Olha, interessante. Não tinha psicossomática naquela época. Interessante. Bom, vou começar a provocar o debate aqui. Vamos embora. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, começar por ela aqui, quando o Freud diz o seguinte: para entrar no reino do céu, você precisa voltar a ser criança. E a religião é uma enfermaria. Então eu vou jogar para você. É uma enfermaria mesmo? Existe saúde mental? É possível ter saúde mental com religião? Gente, é muito possível. É muito possível, muito. Inclusive, eu tenho experiências clínicas para relatar de pessoas que estavam muito fragilizadas, assim, de uma sucessão de traumas desde a primeira infância, desde os primeiros meses de vida. Uma pessoa, por exemplo, que estava abaixo do peso, com vários problemas de saúde, em análise, a gente trabalhando, óbvio, a gente está ali ajudando a reconstituir esse eu, né, a tecer essa pele esgarçada ali. E quando ela encontra um lugar religioso em que ela se sente parte, aquilo promove uma transformação na vida, porque vem o senso de pertencimento. Eu acho que uma grande falácia que talvez o neoliberalismo tenha colocado nas nossas vidas é de que a gente não precisa do outro. E, para começar, na nossa origem, nós somos mamíferos. Mamíferos vivem em bando. Então,
A gente precisa do outro, mas ao se dar conta de que a gente precisa do outro, a gente também entra em contato com a nossa vulnerabilidade, né? Então, a religião promovendo esse senso de pertencimento, de que existe um outro que está ali olhando por ela, ainda que simbolicamente, a gente não pode tirar o indivíduo da cultura. Nós somos pessoas que estamos inseridos em culturas em que existe isso, acreditando ou não ele existe, tanto que o Freud diz, graças a Deus é um hábito que eu não consegui perder, eu também não. Mas de ver na clínica a capacidade de transformação que a religião promoveu na vida das pessoas. Você tem um exemplo aqui muito raso de um caso, mas eu tenho vários casos em que a pessoa, quando encontra um lugar religioso e que ela vai pertencer, há uma transformação diferente, assim. E com o trabalho em análise, a gente vai vendo o quanto as coisas caminham juntas, não precisa separar. Dá para andar junto. Bom, sem dúvida alguma, porque fisiologicamente nós somos seres de amor. Aliás, me corrija, o próprio Freud teria dito que se a pessoa não ama, adoece. De fato, o amor cura, né? Mas as relações, é o amor no vínculo. A gente chama alguém, algo, né? Uma relação, um vínculo. E as relações, elas são transformadoras mesmo, assim. Talvez, enfim, nessa plateia, muitas pessoas tenham experiências de relações traumáticas, de relações difíceis, amorosas, familiares, de amigos. E aí, de repente, aparece alguém que é diferente e de fato, promove uma mudança na sua vida, te transforma. E é o amor ali, né, circulando. Não necessariamente o amor romântico, sexual, enfim, mas o amor da relação, né, o amor do vínculo. Isso me parece muito essencial, porque a religião, ela promove, quando bem compreendida, segundo a nossa visão espírita, cristã, ela promove um vínculo saudável. Não um vínculo de egoísmo, de posse, de imposição, mas um vínculo de respeito, um vínculo de afeto. Inclusive um vínculo de afeto com Deus. Não como aquela criatura que pune, que castiga, que manda câncer, mas como aquela criatura que, na feição de Jesus Cristo, sofreu e no sofrimento de Jesus acolheu o nosso sofrimento humano, que é da própria natureza humana, da condição humana. Como nós somos imperfeitos, frágeis, inseguros, instáveis, inconstantes. Incoerentes. Incoerentes. Mas nessa fragilidade eu percebi na peça que os dois se uniram. Um ficou atento à fragilidade do outro. Quando o Freud tossia e manifestava a dor, o Lewis socorria. Então, aquela hora foi divina para mim. Eles estavam sendo religiosos e psicanalistas ao mesmo tempo? Exatamente, exatamente. Eu acho que aí é o caminho. Né? Da mesma forma, quando o Lewis ia embora, o Freud se preocupou em chamar um táxi para ele. E acolheu também na hora dos aviões, ele leva água para ele. Isso, exatamente. Uma grande crise de pânico, né? Você sabe que eu vejo que na psicanálise, como no espiritismo, você falou há pouco, a psicanálise questiona tudo, né? Mas, no meu entendimento, o espiritismo também, porque está lá na codificação de Kardec para não acreditar em nada que não passe pelo crivo da razão e do coração, né? Então, você acha, Yasmine, que é possível esse amálgama no trabalho da psicanálise junto com uma visão racional, de bom senso? É aceitável
o processo da religiosidade, por exemplo, para um psicanalista, eu estou falando, não para o paciente, pode tudo. Como que você enxerga essa... Bem, eu sou uma pessoa que, na minha vida particular, exerço a minha religião, assim, minha religiosidade. A minha família toda é kardecista. Eu fui criada... eu também? Eu não sabia. Eu fui criada em Mesa Branca, interior do Rio mesmo, com reuniões de desobsessão aberta. Eram trabalhos mediúnicos. Uma noite espírita aqui. Então, para todo mundo ver. Agora tem... Vamos receber alguma coisa? Não, isso não. Está bem alinhado aqui. Tá bom. Hoje, enfim, frequento a Umbanda, recebo as minhas entidades e, curioso por estar dos dois lados da moeda, assim, poder ter, enfim, trabalhado a espiritualidade por um lado, né, que não tem nada a ver com o lado profissional. Mas ajuda no processo do exercício profissional? Eu acho que sim, porque primeiro te dá repertório, né? Você sabe um pouco do que a pessoa está falando. E eu acho que desperta uma sensibilidade que a psicanálise também provoca. Vamos falar de telepatia? Você acha que não acontece telepatia com o psicanalista? Você acha que um paciente, vamos usando jargões espíritas, que chega, talvez com alguma companhia espiritual que não seja muito legal, você acha que a gente não sente? Né? A clínica, tipo, planta na clínica, a planta morre. Você vê ali a coisa acontecendo, assim. Ter conhecimentos espirituais, às vezes, foi preciso dizer mentalmente, isso não vai acontecer aqui é um espaço de psicanálise. De precisar falar mentalmente com a espiritualidade, porque, sim, tem um reconhecimento. E eu acho que isso ajuda a também não classificar as pessoas como psicóticas facilmente, né? Porque, não, eu falei com o espírito, minha pombagira falou comigo e eu estava lá trocando ideia. Para quem for muito rígido, pode interpretar isso como um grande surto psicótico. E não é, né? Não é. Ainda que seja uma alucinação da pessoa, que não seja a pombagira dela, vamos ouvir isso e interpretar isso enquanto análise. Não preciso descartar um conhecimento religioso, mas sim observar qual é a relação do paciente com aquilo. E às vezes é o lugar de simbolização que o paciente consegue ter, onde a fantasia aparece. Imagina uma pessoa que só relata dia a dia e de repente ela fantasia algo, não estou dizendo que é uma fantasia que não existe, tá? Mas ela vai para um simbólico, contando sobre a espiritualidade. Pô, isso é material para a gente analisar também. Como ela fala, como ela se relaciona, como ela estabelece esse vínculo. E aí, se isso acontece em outras relações que ela tem também, como ela se relaciona com a religiosidade, se é uma coisa que deixa ela presa ou se é uma coisa que dá liberdade. Eu acho que isso tudo é passível de interpretação e análise. E no caso do exercício no espiritismo, os conceitos da psicanálise, da psicologia, são importantes para o exercício do... A gente não fala no espiritismo, não é o presbítero, não é, mas assim, na condução dos trabalhos espíritas. Esse conhecimento é importante, porque, afinal de contas, se entendermos que psiquismo ou melhor, vamos lá, uma definição do que é espírito. É difícil, né? Se não entendemos a ideia de um psiquismo presente, de uma persona presente com identidade, já que as religiões espiritualistas acreditam na vida após a morte, então não tem fim, beleza? Mas então, tratando o espírito, está tratando o psiquismo, a persona, também é por aí? Sim. Quando Allan Kardec começou a escrever os primeiros textos, ele denominou que o espiritismo, e nos seus textos, na Revista Espírita, que era uma jornada de estudos psicológicos. Então, ele já falava de psicologia antes de 1850. Levando em consideração, claro, que o homem é mais do que o seu corpo material, né? Ele é também espírito, um espírito que tem
a mente, quer dizer, o espírito é mais do que a mente, ele tem emoções, ele tem sentimentos, que nesse feixe, né, nesse complexo que ele é, corpo, mente, espírito, emoção, sentimento, e aí que justifica o comportamento. Então, não dá para mudar comportamento se não se investigar o que vai por dentro. Por isso que uma das está colocada lá no Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, o que o homem tem que fazer para ser feliz e não se deixar ser arrastado pelo mal? E a resposta dos Espíritos foi essa: um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a mais, para nós, a visão espírita é que o estudo da psicologia, da psicanálise, contribui muito para a percepção do ser de hoje, que ele é um composto de camadas, né, que vem desde a infância, né? E a crítica que Emmanuel, o espírito de Chico Xavier, disse que, aplaudindo Freud, mas disse que lamentava que Freud parou na análise a partir do nascimento da criança, e já deveria se analisar a vida intrauterina, como Jung parece que depois já começou a considerar, né, a construção daquele ser a partir da vida intrauterina. E levantando ainda mais o véu, nós deveríamos considerar o espírito como a somatória de todas as suas vidas anteriores. Então, para complicar mais ainda a psicanálise, nós entendemos que nós não temos só um ego, nós temos todos os nossos egos que trazemos das nossas vidas anteriores. É um grande ego, né? Por isso que é essa confusão, essa briga, esses egos em conflito. Às vezes com nós mesmos, os nossos egos estão em conflito. Eu vou te passar um segundinho, só dizer que a gente vai abrir para perguntas aqui para a plateia. Tem cadê o Cauã? O Vinícius está lá com o microfone. Chega mais aqui no meio, o Vinícius vai ficar mais próximo. Quem quiser, levanta a mão, que em seguida a gente passa para a Yasmin. Eu gosto de brincar que quando eu morrer eu quero na minha lápide assim: agora é só inconsciente. Porque... Na minha vai ter que ser, eu vou ali e já volto. Já volta. Se acredita em reencarnação, já volta. Eu não quero voltar, não. Eu quero fazer um contrato para essa que a existência tem válido. Posso colocar uma descrição na minha lápide? Eu vou copiar o Chico Xavier, que queria na sua lápide escrito assim: aqui jaz a contragosto. Porque eu acho, pensando, óbvio, fazendo uma aproximação de todos os conhecimentos espiritualistas que eu já tive, eu já estudei muitas vertentes diferentes, o Freud não falou muito da vida intrauterina, mas hoje a gente já fala até de uma transgeracionalidade de traumas. Tá? Então a psicanálise caminhou. O Otto Henck, que era um psicanalista contemporâneo do Freud, vai falar do trauma do nascimento. Então já vai trazer alguns conhecimentos sobre o que é essa gestação e como essa mãe lidou com essa gestação. Enfim, a gente hoje em dia na psicanálise analisa isso, como foi a gestação da mãe, da avó, o que vem, a gente vai vendo que se repetem traumas. Assim como nas famílias, né? As famílias se encarnam nessa vida para tratarem traumas. Então não é à toa, né, gente? Eu gosto de pensar que é assim. Ainda que tenha um trauma que se manifestou na infância, dá para a gente esticar a corda e pensar que isso pode vir de coisas não resolvidas de outras vidas. Isso sou eu sendo assim. Se algum psicanalista muito cartesiano me escutar, eu perco a carteirinha, tá? E eu acho que é isso, assim, a gente observar o espírito que a gente pode pensar enquanto inconsciente, porque a gente também não lembra de vidas passadas. Por quê? Por que também não lembramos dos nossos traumas? Né? O que a gente veio resolver aqui?
o conhece-te a ti mesmo é justamente porque somos seres da contradição, que amamos e odiamos, que temos raiva e amor, a gente escolhe como agir. O vigiar e orar, para mim, é justamente assim, observa e sente tudo que você tem para sentir, para na hora que você for agir, você agir com o melhor que você tem. Porque assim, você vai querer matar alguém, você vai querer dar porrada na pessoa, você vai querer, destruir, você vai querer se vingar. Agora você pode não fazer. O livre-arbítrio, para mim, está justamente aí, em você poder se observar e falar, o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com o que existe dentro de mim? Porque existe. Né? É exatamente isso. A gente tem que se conhecer para a gente poder, em alguma medida, administrar. Senão a gente só age, e aí é um agir sem pensar, porque é o inconsciente falando. Não tem uma mediação do ego que vai dizer, olha, pera, não, isso não dá. Ah, não, isso aqui pode. Isso, beleza. Bacana. Temos alguém? Alguém quer fazer? Já tem aqui, olha. A gente não enxerga aqui por causa da luz, mas tem um senhor, acho que levantou a mão. Isso, mais alguém? Tem aqui na segunda fila também, tem, viu, Vinícius? Boa noite. Boa noite. Eu queria tentar mudar um pouquinho o que vocês estão conversando e trazendo uma realidade que tem me feito a refletir muito as guerras que estamos enfrentando. De um lado que nós estamos, achamos que todos aqueles milhões de pessoas são culpadas e eles acham que nós somos os culpados. Eu pergunto, como a humanidade, ou como Deus poderia organizar tão distintos povos nos dias que nós vivemos? Qual religião que é a mais certa, a minha ou a deles? Porque à medida que vai passando o tempo, eu vejo que o homem-bomba, ele agiu dentro de uma consciência que ele foi criada. Eu não posso condená-lo por isso. Mas se eu aceito, como é que eu fico? Eu tenho que aceitar tudo. Então eu tenho uma dúvida cruel. Ou eu fico quieto, ou vocês me ajudam a achar uma resposta. Vamos procurar a resposta juntos. Procurar a resposta juntos. Quando se pergunta qual é a religião certa, quer me parecer que a pergunta talvez seja equivocada, com todo o respeito. Eu acho que a gente precisa fugir disso, dessa visão maniqueísta, o que é certo e o que é errado. E Jesus, particularmente, ele sai fora desse contexto. Ele sai fora dessa pergunta. Quando perguntaram para ele onde está a religião, onde que se deve adorar a Deus, é na Samaria, no Monte Garizim, ou é em Jerusalém? E Jesus saiu à francesa e disse, nem lá nem cá, porque Deus se adora em espírito e verdade, porque Deus se adora no espírito do amor entre os homens. Então, se nós tivermos que buscar uma religião para tentar entender o caminho, a única religião que Jesus veio trazer é a religião do amor. Jesus não trouxe, não fundou o cristianismo. Jesus não era cristão. Buda não era budista. Eles eram o que eram. E eram amor. Tanto é que Jesus se relaciona com os fariseus, com os publicanos, com os justos, com os pecadores, com os sãos, com os doentes. Essa visão de alteridade dele. Uma alteridade que não é apenas diplomática, para se dar bem com todos. Porque com os religiosos,
Jesus teve discursos mais duros. Ele não se calou, ele não se acovardou perante aqueles que se julgavam os eleitos, os escolhidos, os justos. E ele se aconchegou com os excluídos, estendeu a mão, comeu com os pecadores, chamados pecadores. Isso não quer dizer concordância com os descaminhos de cada um, mas ofereceu para eles acolhimento, ofereceu a eles braços, ofereceu a eles afeto, ofereceu a eles um olhar. Então nós podemos trazer isto, evidentemente, não no contexto de poder resolver as guerras do mundo, mas para que a gente pudesse começar a resolver as nossas guerras, as guerras minhas, os conflitos que eu tenho comigo mesmo, com os meus diversos egos aqui se duelando, com o bem e o mal aqui, querendo se degladiar. Quando Jesus fala reconciliar com os seus adversários, não é só os adversários externos, mas os nossos adversários íntimos. Eu acho que é dentro de nós que a gente começa essa pacificação interna, para que a partir dela, onde a gente estiver, no trânsito, no lar, no teatro, na via pública, exercendo qualquer cargo ou profissão, eu seja um elemento atento e reconciliado comigo para poder estar reconciliado com o meu próximo. Se eu puder pegar um gancho, eu acho que uma coisa que precisa urgentemente acontecer, se a gente for falar no Brasil, é que a gente pare de negar que o trauma existiu. Os traumas das guerras existiram. O ódio e a raiva, ela existe na gente. E isso movimenta muita guerra. Por exemplo, falando do Brasil, enquanto a gente não retratar o que aconteceu na ditadura e colocar, para que a sociedade saiba e condenar as pessoas que tiveram atos de guerra. Enfim, condenar os torturadores e as pessoas que não agiram de acordo. A gente tem uma coisa que a gente chama de desmentido. É uma coisa que está oculta, não dita. E o não dito volta. E ele assombra. E ele assola. Então, os traumas coletivos precisam ser falados, eles precisam de justiça. Isso é uma forma da gente não esquecer o que aconteceu e não repetir, porque a psicanálise vai olhar as repetições, A gente repete muito a partir dos traumas que a gente vivenciou. A história que o oprimido vira o opressor não é à toa. Eu não tenho outro recurso, não é porque eu sou mal de índole, ponto. Eu não tenho outro recurso, é o que eu conheço. Por isso você vê muitos casos de pessoas que, por exemplo, foram abusadas e se tornaram abusadores. Não é a única saída, não é, não estou dizendo aqui que é. Mas acontece. Então, às vezes hoje a gente se choca do tipo, como assim pessoas estão apoiando esse tipo de discurso se são pessoas que sofreram com ele no passado? Isso não foi trabalhado. Então, eu, numa análise assim, um pouco até prepotente da minha parte, acho que se a gente olhar mais as nossas emoções ruins, em que muitos discursos religiosos tendem a rechaçá-la, não a acolher, tipo, você não pode odiar. Não é tipo, o que seu ódio quer dizer? Tem muitas religiões que evitam o contato com as emoções ruins. E a psicanálise traz isso para que isso seja elaborado. Então, eu fico com essa fantasia de que se a gente trabalha mais as emoções negativas e os traumas que a gente tem dentro da gente, esse olhar mais generoso com o outro, de que o outro é um ser humano frágil, que também precisa, que também erra e acerta, eu acho que ele tende a se expandir. Isso é a minha utopia. Eu acho que, só complementando rapidamente, que a gente tem mais alguns minutos, e temos uma pergunta aqui, tem duas, Quem levantou a mão aqui? Tem duas perguntas, tem mais para falar.
A gente precisa ser então um pouquinho mais conciso agora, porque o teatro tem horário, então a gente... mas a conversa está tão boa que é difícil. A arte e a cultura também, dessa forma, são fatos que ajudam nessa questão da guerra. Como é o seu nome mesmo? Paulo. Eu acho que o fato da gente estar aqui, vocês estarem aqui no teatro e a gente aqui vivenciando essa reflexão sobre as tragédias da guerra, fazem a gente pensar. Então, são muitos os caminhos que fazem a história mudar. Portanto, o hábito de consumo, arte e cultura também é um hábito importante. Inclusive, a gente faz um trabalho muito grande nas universidades, vai até as universidades, principalmente usando aqui a questão da psicologia, da psicanálise. Nós vamos inclusive, vamos aqui agora na segunda-feira, vamos estar no Mackenzie, inclusive é aberto, um bate-papo aberto, com professores da psicologia, da psicanálise, da teologia, também ciência da religião. A gente tem ido muito nas universidades. Agora, segunda-feira, dia 23, às 12 horas. É aberto para quem quiser ir aqui na unidade Higienópolis. Por que a gente vai lá? Principalmente para estimular os jovens a consumirem arte e cultura. Porque é libertador, porque desvenda um universo diferente. Então, quando o jovem assiste uma peça como essa e faz a reflexão, nunca esqueço, quando começou a guerra da Ucrânia, a gente tinha recém-estreado. E uma jovem disse, depois de um bate-papo aqui na conversa, ela falou: nossa, bem jovem, pela afirmação a gente vê, ela diz assim: eu só pensei que isso existisse só em livros de história. Ela nunca tinha, nem ela, nem os pais, vivenciado uma situação de guerra, um país independente invadindo outro país. Então a gente vê que o processo da humanidade é repetitivo, como Freud diz: nós está ouvindo o rádio, a autodestruição está dentro de nós. É um processo que a humanidade precisa de cura. Vamos lá, quem que é agora? Boa noite. Boa noite, me chamo Rosângela, sou psicóloga e eu vou relatar algo justamente dentro do tema da peça, que é religião, né? O amor a Deus, né? Eu tenho uma paciente que ela é evangélica, da igreja, tem a Assembleia de Deus, e ela teve uma grande evolução na vida dela dentro das terapias, né? E ela me pediu recentemente, por ser o mês das mulheres, né? Se eu poderia ir na igreja levar um momento, eu não poderia fazer nada além de uma meditação, algo mais, assim, levando elas a algum estágio, né, sobre o amor a elas mesmas, né, devido à agressão que a gente vive. Eu fui convidada, foi sábado passado, é por isso que eu estou falando, quero saber onde eu errei, porque eu fui banida, tá? Aí, durante como é que fala? O trabalho, a meditação em si, teve aquela meditação de levar a que cada um, todos nós fomos até uma beira-mar, fazer a caminhada, a meditação, né? Levando Deus ao seu lado, né? A caminhada mais à frente, ela vista uma pessoa, Deus para, ela continua, ela vê essa pessoa e ela guarda aquela emoção e ela vem voltando, né? Quase uma meia hora de meditação, e ela vem voltando para a sala. Deus para, olha para ela, ela caminha e volta com aquela pessoa com que ela se encontrou, né? E depois eu dou oportunidade de algumas pessoas, claro, as que quisessem falar, né? Até fiz uma brincadeira da bola, pulando, né? Parou, né? E todas, com exceção de uma, né? Que foi a única que realmente conseguiu entrar, viu ela e trouxe ela para a sala. E ela chorou muito, ela colocou tudo aquilo que ela vivenciou nesse encontro, onde ela viu tudo que ela estava errada, tá? E todas as demais só viram Deus, Deus, Deus. E quando eu falei, talvez foi aí que eu errei, né? Que ela realmente tinha sido a única pessoa que já trouxe Deus com ela, que Deus não ficou na praia, que Deus já estava dentro dela. O que ela precisava era se amar, né? Tudo bem, passou. No dia seguinte, eu teria um outro evento amanhã com 100 mulheres. Aí acho que é a esposa do pastor, né, que foi a quem me chamou, ela me cancelou
evento de amanhã. Aí, mas por quê? Então não teve porquês, né? Então, assim, né? Onde eu errei? Se é que eu errei. Entendeu? Muito bem. Eu acho que essa pergunta não tem resposta. Exato. Né? Eu acho que é uma pergunta retórica. Assim. Mas é isso. Acho que a reflexão é sempre interessante quando a gente lida com o público. É difícil mesmo, né? Ainda mais quando vai trabalhar psicologia e religião, é puxado. É difícil. Tem quem tem aqui ao lado também? Aqui. Pois não. Boa noite. Se vocês quiserem terminar, é só levantar a mão para não esquecer. Mas queria fazer um comentário aqui. Parabéns pela peça, maravilhosa. E foi muito interessante porque vocês comentaram que começou em 2022. Em 2022 eu comecei a minha graduação em psicologia e agora eu estou no meu último ano. E aí eu, vendo a peça e pensando tudo isso, eu pensei que na profissão da psicologia a gente se esvazia muito das nossas crenças, do que a gente tem, a gente carrega da nossa vida, nossos traumas, nossas crenças, nossas idealizações que a gente tem como pessoa. E isso é uma coisa que a gente pratica muito nessa profissão. Eu queria saber dos atores, desse tempo todo que vocês fizeram essa peça, né? Vocês falaram que vocês ficam cada vez mais maravilhados. O que vocês tiveram que se esvaziar de vocês para poder fazer esse papel? Ou o que, fazendo esses papéis, vocês conseguiram adicionar para vocês nessa jornada? Obrigado pela pergunta, muito interessante. Eu vi ontem, Marcelo, um videozinho do Zembinski. Zimba foi um dos grandes atores do país, o grande diretor, e ele é para nós, assim, uma das grandes figuras do teatro brasileiro, apesar dele ser polonês. E ele diz assim, esse vídeo fala assim: representar é ceder. Você cede espaço para que outras personalidades, outras figuras se manifestem. E ele dizia isso no sentido de você tem que abrir mão dos teus pensamentos, das tuas ideias. Você não pode alterar o personagem pelos teus questionamentos. Então, eu não posso julgar o Freud se ele é isso ou aquilo, se ele não acredita em Deus. Se eu acredito, não me importa. Eu represento. Se eu tivesse que representar o oposto dele ali nesse momento, o Hitler, que representou o ódio, ao contrário, e se tivesse algum sentido para um ator representar o Hitler, teria que fazê-lo sem julgá-lo, porque tem alguma razão, se houvesse alguma razão que justificasse alguma reflexão. Então a gente abre, a gente cede o caminho. E isso é um trabalho muito bonito e também muito psicanalítico nesse sentido. Todo trabalho que a gente faz na vida do ator, ele, na minha opinião, ele é transformador. A gente às vezes não percebe o que transforma na gente, mas percebe depois, né? Carreiras, você não percebe nunca. A carreira do ator, ela melhora com o passar do tempo, até porque você consegue perceber isso, o quanto cada personagem que você teve de estudar, né, te completa. Então eu não acho que é uma soma, mas não é uma soma que acumula e incha, é uma soma que faz a gente se tornar transparente de alguma forma, sabe? Para caber outras coisas dentro. É isso. Fazer esse espetáculo para mim é muito gostoso, é muito prazeroso jogar com o Odilon aqui, porque tem essa coisa, não é um personagem, né? É um jogo de dois atores interpretando dois personagens que jogam também de alguma forma. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Eu me lembrei aqui quando você cita esse diretor de teatro, Zembinski. será que isso não é um ato de amor? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E o Mário Quintana diz que amar é se mudar para a casa do outro. É isso, exatamente. É uma definição maravilhosa do trabalho do ator. É exatamente isso. Se mudar para a casa do outro. Mudar para casa do outro.
você não julga. Como na psicanálise, você não julga o que entra no seu consultório, como num centro espírita ou numa igreja, o líder não julga os traumas, ele acolhe, ele tenta ajudar de alguma maneira. Sim, ali a nossa última pergunta da noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar e agradecer a excelente peça, excelentes reflexões. E segundo, fazer uma pergunta, a partir do que vocês trouxeram, que os personagens tiveram um debate elegante, educado, um para com o outro, mesmo concordando nas suas discordâncias, e trazendo em consideração o que acontece hoje em dia em quase todas as relações, que quando há uma discordância, eu lembro agora que eu trouxe que muitas pessoas trazem para o lado pessoal e não transformam a discussão numa oportunidade sadia de crescimento para ambos, sejam quantas pessoas tiverem. O que vocês acham, pela visão da psicanálise, ou mesmo da do espiritismo, a que se dá essa associação que o ser humano faz de não conseguir continuar um debate sadio? Eu acho que essa é uma pergunta de milhões. É o silêncio que se estabeleceu aqui. Eu acho que isso vai muito da particularidade, mas a gente tende a regredir mesmo, assim, a gente volta a ser um pouco criança. Tanto que na psicanálise a gente analisa a criança no adulto, a gente está olhando ali que está lá atrás, né? Tipo, alguém falando, perdeu a mãe muito novo, então, né? Tem que se relacionar com mulheres mais velhas. É uma possível interpretação. Mas eu acho que a gente cada vez mais vê uma sociedade que está muito regredida, ou seja, muito presa ainda nessas emoções infantis. Regredida nesse sentido, né? Então, se eu falo, eu não gostei desta garrafa, a pessoa que trouxe essa garrafa vai falar assim, porra, não gostou do meu trabalho? Desculpa, muito carioca. Eu não gostou do meu trabalho? Não, peraí, eu tô falando só que eu não gostei da garrafa, não estou falando de você. Mas essa separação entre o que eu produzo e o que eu, né, isso aqui foi o que eu produzi, isso aqui sou eu, também é confusa. Então as pessoas tendem a se misturar. Isso é uma das hipóteses, né? Mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. Do ponto de vista espiritual, acho que a visão é o egocentrismo. Quando eu me considero o centro do universo. Portanto, não admito que alguém possa ter uma posição diferente da minha. Então, a minha ideia de totalidade, a minha ideia de que eu sou o próprio Deus, o centro de tudo. Então, lidar com a diferença é muito insuportável para egos inchados. Fragilizados, quebrados. Então, eu acho que esse exercício de morar na casa do outro, de sentir o outro, da empatia, da generosidade, da humildade, é o remédio capaz de fazer com que esse ego chegue no seu lugar, não destruí-lo de forma alguma, mas que ele seja um mediador, né? Que ele seja alguém capaz de colocar, sair do trono dele e deixar que o espírito, a divindade, o amor tome conta dele. Legal, muito bacana. Olha, vocês veem que essas conversas são... a gente tem que parar, inclusive, porque senão o debate fica maior que a peça. E é bom, a gente adora sempre, mas a gente tem um limite, infelizmente, no caso da... Não é infelizmente, é por questões do teatro, de horários, os funcionários, tudo. Mas a gente adoraria continuar aqui a noite toda conversando. Eu vou propor então que a gente faça o seguinte, vamos fazer uma rodada, você passa o microfone para o Marcelo, que esse microfone tem também o da mídia social, fica mais fácil para ouvir. Vou dar uma passada, uma rodada, para umas considerações finais de todos. Tá? Eu quero só agradecer a presença de vocês, informar que nós estamos aqui até o final de abril, sessões sexta, sábado e domingo. No sábado temos 2 sessões, uma às 5 e uma às 8. Informe as pessoas, espalhem a notícia, se vocês gostaram do espetáculo, para a gente é muito importante. Obrigado. Vou complementar pegando um gancho, assim, que você estava falando da sua pergunta. A gente não fala de destruir o ego é o grande mediador, só que o problema é que os egos eles estão fragilizados, quebrados.
O que a gente faz no processo de análise é integrar esse ego, para que ele seja capaz de fazer a mediação dos desejos, das leis que estão dentro da gente e com a realidade. Então, eu não vou bater os técnicos, mas basicamente é isso. Assim. O ego é o grande mediador e é o nosso grande aliado. Não o ego no sentido narcísico do eu venho primeiro, mas é um ego que sabe que existe um outro, que tem alteridade, que eu preciso desse outro, então eu não posso simplesmente destruir este outro. Então, não matem o ego, só integrem ele mesmo. Uma alegria de poder participar pela 4ª vez. Espero voltar outras tantas. Espero que a última sessão de Freud nunca termine. Não seja a última. Eu vou falar do ponto de vista do produtor, dizendo que esse espetáculo só pode acontecer devido ao incentivo fiscal de uma lei chamada Lei Rouanet. É uma lei que é muitas vezes mal interpretada, é uma lei que não é deste governo, nem do governo passado, é uma lei do século passado. E agradecer ao nosso patrocinador, que é o Itaú, o Laranjinha do Itaú. Muito obrigado pela presença de todos. Muito bem. Olha, é sempre encantador dessa forma. Eu queria agradecer muito, principalmente aos nossos convidados, Yasmin e Zé Carlos. Eu fico até sem jeito de convidar a pessoa a voltar, mas é que as conversas são tão boas que quando vem uma temporada nova eu já começo com meses de antecedência, começando a ligar para os amigos, dizendo assim, olha, vai ter. Graças a Deus. Né? E a gentileza de vocês estarem aqui com a gente, essas considerações inspiradoras que fazem a gente refletir bastante. E esse é o motivo que a gente faz esse bate-papo, para ampliar um pouquinho as reflexões da peça. Queria dizer também a vocês que, principalmente vocês que já viram a peça, mas o pessoal que muitas vezes está vendo de casa que não assistiu, semana que vem, no debate da semana que vem, vai ter o Chris Dunker e a Monja Cohen com a gente aqui, que já estiveram também com a gente anos passados e estão voltando agora. Isso nos deixa muito felizes. E quando você convida a pessoa que já vieram e aceitam voltar, porque acham que que vale a pena, que o trabalho, né, tem um valor. E o valor principal do trabalho são vocês que vêm aqui prestigiar o nosso trabalho. Portanto, muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês que estão em casa. E até a próxima.